num convênio que nós temos, agora há poucos instantes lá na plenária, a Mariângela do Itamaraty falou sobre isso. Nós temos uma parceria internacional com outros países. Então eu já listei aqui, além dos nossos 3 ministérios e da agência regulador, já listei mais outros 3. Deveria mencionar ciência e tecnologia, que tem uma área também voltada ao desenvolvimento. Eu acho indispensável que nós tenhamos uma articulação unificada do ponto de vista do governo. Que tenhamos uma Secretaria Nacional de Biocombustíveis, a dimensão do que significa o etanol. Some-se a isso a questão do biodiesel, já exige isso. Eu não tenho nenhum fascínio por criar órgão público a mais. Eu quero que esse órgão a ser criado elimine outros, mas nós precisamos de uma ação articulada, porque não se pode, para definir a política do setor, você discutir em cada um dos ministérios, sistematicamente, o que se tem que fazer. Essa é uma primeira ideia. O Legislativo, menciono eu aqui, deverá e pode cumprir um papel fundamental no debate dessa questão. Nos disse até o nosso professor, aqui Isaías, que nós temos a nossa lei do biocombustível. E ele se referiu a uma medida provisória, que o Allan Kardec tem analisado ela, nós temos discutido, ela tem uma incidência importante, tá certo? Para que nós possamos caminhar nesses princípios de regulação, mas também, dentro desse compromisso de franqueza para podermos avançarmos juntos, eu tenho que dizer, a medida provisória 532, que vem algumas definições na questão específica do etanol, que passa a ser caracterizado como combustível, passa a ficar no âmbito da ANP, nós temos também a ampliação da banda de mistura, o que, no meu entender, não traz estabilidade, adiciona instabilidade. Nós deveríamos ter fixado isso. Quando você passa a ter essa flexibilidade, a flexibilidade tem o consumidor, quando compra um ou outro. Mas do ponto de vista de planejamento de produção, que exige antecipação, previsibilidade, você ter esse dado ampliado, você amplia o grau de instabilidade. E essa proposta 532, que nós vamos estar lá, né, e vamos discutir bastante, vamos melhorá-la, tenho certeza, e vamos aprová-la, nós temos essa medida provisória em que essa questão nossa, tão grave, tão estratégica para o país do etanol, ocupa 1/3 da medida. 2/3 é uma reestruturação, regulamentação sobre a empresa de Correios e Telégrafos. Eu ouvi dizer que a empresa de Correios e Telégrafos vai participar do trem-bala, mas acredito que no mercado de etanol não, tá certo? Então são coisas assim que nós precisamos fazer uma distinção em relação àquilo que nós queremos. E essas políticas públicas vão no sentido de, e agora eu já fui avisado que estourou meu tempo ali, vou só mencionar, incentivar a bioeletricidade. O ministro falou sobre isso ontem, nós discutimos, ontem o governador Alckmin anunciou medidas importantes que devem ser saudadas aqui no âmbito de São Paulo, e aqui nós sugerimos a garantia de compra de energia excedente, realização de leilões específicos, ampliação de linhas de financiamento, tá certo? Aqui faço uma outra observação também muito pontual. Nós temos no etanol uma concorrência direta com a gasolina, é óbvio. E nós não podemos ter, se queremos uma solução de mercado, termos abacaxi disputando com manga. São características de uma forma muito diferente. Estou querendo dizer o seguinte, é aquele painel que nós vimos ontem também, de que todo o processo de formação de preço da gasolina é totalmente diferente da formação de preço que se propõe para o etanol e etanol. Se defina um ou outro. Nós não podemos concorrer 2 combustíveis principais para a alimentação de veículos leves dentro da nossa matriz de transportes, matriz de combustíveis, com um processo de formação de preço tão disparo como é o que nós temos sistematicamente. Aqui estamos falando de arrantagem, estamos falando do estoque da safra. Quero saudar uma iniciativa que teve, uma das primeiras que teve o Allan Kardec, que foi oficiar aos setores competentes do governo no sentido de estimular o debate sobre a questão de estoque e o arrantagem. Foi muito importante
essa iniciativa. Estamos falando das comercializadoras. Aqui menciono alguns pontos da 532 e não poderia deixar, estou só agora passando ligeiro, para não ser deselegante com os demais, da questão tributária, a unificação do ICMS, o IPI diferenciado, o uso da CID, o investimento na produção que passa, e aí friso aspectos comentados pelo Isaías, que é a questão da linha de renovação e expansão dos canaviais, Modern Frota e também a importância de termos uma política pública clara de fomento à inovação e à pesquisa. É com base nisso, um grande desafio, uma formidável oportunidade, um entusiasmo de quem sabe que isso já deu certo, o nosso etanol, mas que queremos fazê-lo cada vez mais presente na nossa matriz, a certeza de que o Legislativo está sensibilizado, pronto para debater essas medidas estruturais que nós queremos saudar a todos vocês e a realização aqui do nosso Etanol Summit. Muito obrigado. Deputado Arnaldo Jardim, muito obrigado pelas suas palavras. Acho que o senhor, mais uma vez, nos brinda com o seu conhecimento, o seu profundo conhecimento sobre o tema e temas da mais alta importância, acho, para esse debate atual. O senhor nos traz aí algumas políticas. Primeiro, enfatiza a importância de políticas públicas, sim, políticas essas que poderão gerar, que deverão gerar um ambiente de previsibilidade que permita um planejamento adequado da atividade. Acho que essa mensagem ficou muito clara, deputado, da necessidade da previsibilidade ao setor. E o senhor menciona dois pontos muito importantes nessa questão. Primeiro, diz respeito à questão da mistura, né, que seguramente, ao ampliar essa banda, gera mais um grau de incerteza à atividade. E menciona também a questão dos preços da gasolina, né, que é o competidor principal do setor do etanol hidratado, e que, pela característica de ser um produto com preços controlados, né, dificulta muito essa previsibilidade que o senhor mencionou. Em relação a essa questão de previsibilidade e regras de mercado claro, acho que não poderíamos ter um representante melhor para debater, senão o nosso secretário de Acompanhamento Econômico, doutor Antônio Henrique Pinheiro Silveira, que tem seguramente entre as suas funções dentro do Ministério da Fazenda, zelar pela livre concorrência, zelar pelas regras de mercado, e que nós sabemos que tem estado profundamente envolvido nesse debate. Então, secretário, nós gostaríamos de, se possível, ouvir as suas considerações sobre essa questão. Muito obrigado, secretário. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos, senhoras e senhores, colegas de mesa, deputado Arnaldo Jardim. Prazer estar aqui para falar no Etanol Summit. E eu vou procurar fazer rapidamente uma discussão sobre os desafios do mercado de etanol. Não sei antes apontar aqui que assim que chegamos, eu, o Bertone, o Dornelles, o Alain, o Aloysio aqui na minha frente chegou e, acho que inspirado pelo presidente Lula ontem, falou, juízo. Ao que eu obviamente respondi, olha, cuidado com as perguntas, porque ele tem que estar preparado para ouvir as respostas. Isso é claro que é uma enorme brincadeira, tá? E o que eu vou procurar refletir aqui é que nós estamos num momento de engajamento, tá? Vamos dizer, pelo menos a 6 mãos, governo, tá? Setor produtor e o setor distribuidor, no sentido de planejar o futuro da atividade e a sua afirmação quanto uma alternativa preponderante no Brasil de combustível automotor. Então, que eu vou me ater a esse aspecto. Vou falar um pouquinho de coisas que senhoras e senhores sabem até melhor do que eu, alguns fatos estilizados da última década, o contexto atual, e terminar olhando um pouquinho para o futuro, trazendo alguns debates. Pois bem, essa última década correspondeu à afirmação, inclusive no Brasil, tá, do etanol enquanto um combustível automotor
competitivo. Passamos por uma fase de desregulamentação, superamos aquela fase inicial do chamado pró-álcool. O Brasil pode se orgulhar em dizer que o setor não é um setor movido a subsídio, como em outros países acontece. E o cenário internacional, pelo menos, eu vou dividir a última década em dois períodos, 2000, 2008 e depois do pós-crise. O que a gente teve no cenário internacional foi uma crescente preocupação com a questão ambiental, e aí o etanol se afirmando como um combustível limpo, as estratégias de segurança energética adotadas pelos países envolvidos, permitindo a perspectiva da diversificação de fontes de energia. Eu participei em 2008 de um seminário do G20 em Londres sobre energia e aquecimento global, onde ficou claro que existia toda uma articulação Índia, China, Arábia Saudita, para evitar essa estratégia de diversificação de fontes de energia. Uma das vítimas era, obviamente, o etanol brasileiro, aí apontado nesse terceiro item, que pela valorização das commodities e o debate da concorrência entre biocombustíveis e alimentos, puxado pelo Fidel Castro, por incrível que pareça, esses três países passaram a atacar sistematicamente o Brasil, apontando que o Brasil seria o responsável, em 2008, pela inflação de alimentos, isso causado pela estratégia de biocombustível. O ex-ministro Roberto Rodrigues, presente nessa reunião, teve uma feliz intervenção ao demonstrar cabalmente que estava errado, e esse esforço permanente de defender nos fóruns internacionais que o Programa Nacional de Biocombustíveis não significa a concorrência com a produção de alimentos é uma tarefa permanente. Esse ano, o assunto volta à tona. De novo temos, posso falar um nhenhenhen, de que a produção de biocombustíveis estaria desalojando a produção de alimentos, e mais uma vez temos que reafirmar que no Brasil isso não é verdade. No cenário nacional tivemos aí a introdução e popularização dos motores flex fuel, o surgimento de uma nova classe média ávida por bens de consumo duráveis, particularmente automóveis, que hoje infestam nossas ruas, mais de 80% hoje saem com motor flex, uma forte ampliação da capacidade de processamento da cana, entre 2000 e 2010, mas particularmente depois de 2005, onde os financiamentos liberados para o BNDES em etanol passaram a superar os financiamentos para açúcar, e nesse período a gente teve uma duplicação da capacidade produtiva. Novos players entraram no mercado, inclusive o fundo George Soros, num determinado momento. Pois bem, como se diz nos Estados Unidos, shit happens. E aconteceu uma crise no meio do caminho chamada crise subprime. Essa crise subprime provocou, do ponto de vista macroeconômico, uma forte restrição de liquidez internacional com aumento da aversão do risco, levou os países envolvidos a uma severa recessão, da qual não saíram até hoje, pode-se dizer. Tecnicamente, recuperaram algum trimestre de crescimento, mas um crescimento ainda muito tímido, e pode-se dizer que os países do chamado G7 apresentam um quadro de estagnação, e, particularmente, em 2008, 2009, uma queda acentuada dos preços das commodities. Aí, obviamente, sumiu o dilema entre alimentos e biocombustíveis durante algum tempo, mas o eixo do crescimento mundial se reorientou para os países emergentes, particularmente para nós, Rússia, Índia e China. No cenário nacional, a gente conseguiu evitar que a crise internacional tivesse maiores impactos no mercado brasileiro,